É verdade que nunca nós tivemos condições de separar o orçamento da Seguridade Social do orçamento fiscal. Nunca conseguimos separar, né? Que era a lógica do Constituinte, era separar. Mas eu falei da importância da Constituição, de todo esse processo. Mas o Brasil viveu um paradoxo, uma contradição. Acabamos de elaborar a Constituição, Ulisses fez o discurso famoso da Constituição Cidadã, né? Mesmo antes de ser promulgada, o presidente da República, naquele período, já dizia que aquela Constituição tornava o Brasil ingovernável, né? Ingovernável. E qual é o paradoxo? Nós, fruto dessa conjuntura política, pelas peculiaridades do processo político brasileiro, fim da ditadura militar, participação massiva das pessoas no processo de decisão, organização popular, tiramos uma Constituição avançada que entrou em choque com o ambiente internacional e com a posição das elites brasileiras. Esse é o paradoxo. A nossa Constituição, efetivamente, a partir da sua promulgação, começa a sofrer um processo de boicote, de críticas. Em 89 foi a queda do Muro de Berlim. O auge do que se convencionou chamar do consenso de Washington, do neoliberalismo. As políticas e o paradigma adotado na Inglaterra por Margaret Thatcher, nos Estados Unidos por Ronald Reagan. Esse período, então, nós vivemos, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, o desmonte da nossa Constituição, a tentativa de desmonte, porque ela resiste. Como é que se dá esse desmonte da Constituição nesse período? Através da não regulamentação. Artigos fundamentais da nossa Carta Magna, depois de 20 anos, não foram regulamentados. Não tem regulamentação. Então existe no corpo da Constituição, mas não existe na prática, porque não se foi capaz de votar uma lei que garanta esse direito. E pelo excessivo emendamento da Constituição, né? Nós já estamos na emenda 57ª, não é, Flávio? 57, né? 57 emendas à Constituição. O período mais fértil de emendas foi o período do governo Fernando Henrique Cardoso. Alterou profundamente a ordem econômica, alterou os princípios, alterou a Seguridade Social, a reforma da Previdência, depois a reforma da Previdência do Lula de novo, né? Mas, apesar de tudo isso, no que diz respeito à Seguridade Social, nós conseguimos manter o núcleo da proposta da Seguridade Social, com perdas para os trabalhadores, corte de benefícios, dificuldade para obter o benefício. Agora, meus amigos, nós estamos vivendo um outro ambiente. É por isso que me assusta o debate sobre essa reforma tributária, se não se leva em conta que o ambiente mudou. A crise financeira, que tem início há um ano atrás, a partir de empréstimos duvidosos, sob hipotecas de risco nos Estados Unidos, se transformou numa crise financeira com enorme repercussão. E onde a primeira consequência é o abalo de todas esses princípios que nortearam a vida econômica dos países centrais e da periferia e do nosso país, né? Isso tudo está sendo questionado hoje. Nós estamos vivendo, se houve em 89 o fim, a queda do Muro de Berlim, nós assistimos agora, em 2008, a queda do muro de Wall Street, das concepções de financiarização da economia, dos princípios do neoliberalismo.
Vocês querem ver como é que aparece isso? Uma das marcas da ideologia neoliberal, que começa lá antes, no governo Pinochet no Chile, é a questão da Previdência. O Chile fez a reforma da Previdência mais radical, privatização completa da Previdência. Países da América Latina fizeram semi-privatizações da Previdência. O que é que acontece nesse período recente? A reforma da Previdência do Chile, a Previdência chilena entrou em crise. A atual governante do Chile faz uma reforma da Previdência. E o fato político mais relevante do período recente é que na Argentina, que tinha privatizado a Previdência, reestatiza os fundos de pensão privados. Esse é um fato de enorme relevância, meus amigos, né? Eu não sei o que é que vai acontecer no Brasil, no mundo, daqui a alguns meses, né? Eu acho que essa crise é grave, é duradoura, as consequências para as pessoas, elas vão ser muito cruéis, mas eu já sei de uma vítima dessa crise. A primeira vítima, os trabalhadores que vão se aposentar no período próximo, baseado nos fundos de pensão. A crise das bolsas, né? A crise do sistema bateu forte, principalmente nos fundos de pensão, garantidores de previdência social. Esses serão os primeiros grandes perdedores, porque você não pode garantir a aposentadoria de um trabalhador baseado num processo de especulação financeira. Ou será que eles achavam que aqueles números fantásticos dos fundos de pensão iam continuar por toda a vida? É claro que não. Essa fase de altos benefícios financeiros para os aplicadores financeiros e principalmente para os fundos de pensão se esgotou. Se esgotou. E a vítima vão ser principalmente os trabalhadores que vão se aposentar nesse período. Evidente, a economia vai se recuperar mais adiante, mas esses que vão fazer o cálculo do seu benefício numa fase de crise, né, esses serão profundamente penalizados. Meus amigos, me estendi um pouco sobre essa introdução, porque eu acho que era importante que nós tivéssemos um mínimo de precaução ao discutir certos temas, né? Principalmente as garantias de direitos sociais. Você atuar em temas assim fundamentais para qualquer sociedade, temas que organizam efetivamente aquela sociedade ao sabor de ondas que não se sabe qual a sua profundidade, qual a sua duração, é um risco enorme.